Existem dois sistemas ocultos dentro do seu corpo que ninguém conhece direito e que eles ditam exatamente se você vai responder bem ao ganho de massa e à perda de gordura corporal. E hoje você vai descobrir quais são essas duas adaptações ocultas e como elas transformam o seu corpo numa máquina de evolução. Nesse vídeo você vai entender por que tem gente que ganha massa e seca ao mesmo tempo, por que seu corpo trava mesmo com déficit calórico e com treino bom, o que está desregulado dentro de você e como corrigir isso, e como ativar esses dois sistemas ocultos que fazem a comida ir para o músculo e a gordura corporal ser usada como energia. E é exatamente isso que os corpos mais impressionantes têm em comum. Essas duas adaptações são quem separam quem fica estagnado de quem continua evoluindo. E a melhor parte disso é que não tem nada a ver com hormônio, nada a ver com suplemento milagroso. Você não precisa gastar R$ 1 a mais para desenvolver essas duas habilidades. Você só precisa treinar o seu metabolismo da forma certa. E nesse vídeo você vai aprender como é que se faz isso, totalmente grátis. E o melhor, no final desse vídeo, eu ainda vou te dar um checklist prático, um passo a passo, para você sair daqui já aplicando todos os conceitos e conseguindo ter melhores resultados na sua rotina e na sua vida. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá para primeiro, flexibilidade metabólica. Flexibilidade metabólica nada mais é do que a capacidade do seu corpo de alternar entre carboidrato e gordura. Mas como assim? Então, o ideal é que o seu corpo guarde o carboidrato para os momentos que você precisa de mais energia. Quando você estiver em repouso, ele fique queimando gordura. Assim você preserva o carboidrato dentro do músculo e tem mais força e rendimento no treino. Então, um corpo que tem flexibilidade metabólica, ele consegue alternar tranquilamente. Então, a pessoa consegue ficar em jejum, consegue ficar 12 horas sem comer e treinar bem, com força, intensidade, igual quando ele está alimentado. Justamente por quê? Porque o corpo consegue tirar essas gorduras do corpo e produzir energia de maneira eficiente. Só que um corpo travado, o que acontece? A pessoa já vai comer, em vez de virar energia, já vai ser armazenado como gordura. Aí vai fazer jejum, passa mal, aí vai treinar, fica fraco, aí entra em déficit calórico, já trava o metabolismo, já trava a perda de peso. Isso acontece exatamente com pessoas sedentárias que ficam comendo besteira o tempo todo, industrializados, fast food, gordura saturada, açúcares, que não fazem nenhum tipo de atividade física, ou até fazem, mas é algo leve e eles não têm essa adaptação. Então, primeira coisa que deixa inflexível metabolicamente, ficar comendo o tempo todo, beliscando, etc. Segunda coisa, excesso de carboidrato simples, de glicose, de açúcar industrial, de besteiras, farinha, etc. Terceira coisa, sedentarismo. E também pode ser o sedentarismo metabólico, que são, mesmo quando a pessoa treina, só que ela não faz academia em um dia, ela falta o treino, ela fica na janela que está no sedentarismo metabólico. Não tem o aproveitamento do treino no metabolismo. O extra, né? O extra do treino. Quarta coisa, sono ruim ou estresse alto. Com o hormônio de estresse alto, sabota completamente a queima de gordura e o ganho de massa. Assim, o metabolismo fica sempre lento e a pessoa fica inflexível metabolicamente. Número 5, treino fraco e sem progressão de cargo. Vai na academia só para ir, achando que vai ter algum benefício, alguma adaptação forte e vai ficar inflexível. E aí, como saber se sua flexibilidade metabólica está ruim? Você está sempre com fome, por exemplo. Você sente tontura ou irritação em jejum. Você tem um desejo exagerado por doces. Energia fica oscilando o dia inteiro. Você fica estagnado mesmo com a dieta certa. E você tem falta de concentração ou ansiedade. E aí você tendo essa inflexibilidade, você queima gordura mal, até em déficit calórico. Você acaba perdendo músculo antes mesmo da gordura. Você seca tudo menos a barriga, porque fica o cortisol alto. E você precisa cortar muita coisa para ter pouco resultado. Então é um pesadelo, né?
Mas com flexibilidade, como é que é? Você queima gordura com o mínimo de esforço, você mantém a massa magra ou até ganha secando, você responde muito rápido a qualquer tipo de ajuste, você tem energia e força no treino mesmo comendo mal, comendo pouco comida, sua recuperação é ótima, você descansa bem, você tem energia e força e sua gordura da barriga sai com facilidade. Então vamos para a parte de como é que melhora a flexibilidade metabólica, né, de fato. Primeira coisa, jejum estratégico. Jejum intermitente tenta adaptar o corpo a usar mais gordura como energia, exatamente o que a flexibilidade metabólica faz. Então, você fazer jejum incentiva muito o corpo a criar essa adaptação. Segunda coisa, aeróbico e jejum ou pós-treino. O aeróbico também tem esse poder de criar essa adaptação no corpo. Terceira forma, ciclo de carboidratos inteligente. Você fazendo alguns dias de baixo carboidrato vai estimular o corpo a precisar de mais gordura como energia, facilitando assim todo o processo e criando mais adaptação. 4. Cortar ultraprocessados e açúcar. Reduz picos de insulina e também inflamação. Número 5. Treinar com o máximo de carga possível para força e hipertrofia. O treino pesado faz a glicose ir para o músculo, não para virar gordura. E sexta coisa, sono profundo e estresse. O sono regula todo o ambiente hormonal, fazendo tudo se encaixar e funcionar de maneira eficiente. E tudo isso, o corpo é completamente adaptável. Mesmo que você não tenha nenhuma adaptação dessa, você consegue desenvolver isso através das estratégias que eu disse. Se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal para você aprender sempre mais e mais coisas para como colocar o shape de forma simples, fácil e rápida. E prática também. Então vamos para a próxima adaptação incrível, que se chama sensibilidade à insulina. Toda vez que você come carboidrato ou proteína, a insulina ela abre a porta da célula para poder entrar, para a glicose ou a proteína poder entrar na célula. Se você está sensível à insulina, ela funciona muito bem e a glicose consegue entrar na célula com facilidade. Caso você não esteja, a glicose não consegue entrar direito na célula e ela vai virar gordura corporal, ao invés de ir para o músculo. Então, quando a sensibilidade à insulina está boa, você tem que produzir menos hormônio para a glicose ir na célula, toda a comida vai ser usada de maneira eficiente para ganhar massa e para perder gordura e não ser estocada como gordura. E quando ela está ruim, às vezes você consegue engordar mesmo comendo pouco. A glicose que era para entrar na célula, ela ao invés disso vai virar gordura. E aí é gordura visceral no abdômen, visceral localizada, flancos, abdômen, lombar, aqui da barriguinha, no umbigo. Então você perde massa magra, ganha gordura corporal localizada e fica estagnado, mesmo com a dieta. E aí você precisa cortar cada vez mais comida para ter um resultado pequeno. Então, o que que deixa a sensibilidade à insulina ruim? O que que acaba com ela? Primeira coisa é o excesso de carboidrato ruim. Segunda coisa é você ficar comendo o tempo todo, beliscando. Terceira coisa, sedentarismo metabólico, que nada mais é do que você ficar parado o dia inteiro, ao invés de ficar se movimentando. Quarta coisa, sono ruim. Quanto pior é seu sono, mais hormônio do estresse e mais resistente à insulina você fica. Resistência à insulina é o contrário de sensibilidade. Então, tudo isso junto é um cenário que você não ganha massa direito, não queima gordura e ganha gordura nas áreas que você não quer. E como saber, né, que sua insulina está desregulada? Você sente fome mesmo depois de comer, você tem um desejo constante por doces e carboidratos, você sente sonolência ou moleza após a refeição, você tem dificuldade de focar e fica irritado muito fácil. Você tem gordura localizada no abdômen. Você fica estagnado mesmo em déficit calórico e treino certo. E dieta. E agora, como é que a gente faz para melhorar a sensibilidade à insulina? Primeira coisa, jejum estratégico. Mesma coisa, 12 a 16 horas. Quanto mais jejum você fizer, mais vai trabalhando, forçando o corpo a trabalhar melhor com a glicose. Segunda coisa, atividades leves durante o dia. Caminhadas, exercitar, andar um pouquinho. Terceira coisa, treino de força. Quanto mais músculo você tem, mais lugar dá para entrar dentro do músculo, mais glicose.
E como reduz o acúmulo de gordura, também ajuda a melhorar. Quarta coisa, cortar o lixo metabólico, industrializados, besteiras, açúcares demais, muita farinha também, dá uma diminuída. Quinto lugar, sono profundo e constante, pelo menos de 7 horas por noite. Isso diminui o hormônio do estresse e favorece a sensibilidade à insulina. A sensibilidade à insulina é a chave para decidir se a glicose que você comeu vai virar músculo, vai para o músculo, ou vai virar gordura. Ela decide se você vai ter energia ou se vai ter fome e se o shape vai continuar evoluindo ou vai ficar travado. Então, na verdade, em grandes casos, você não precisa comer menos. Você precisa ensinar o seu corpo a utilizar o que tem de maneira mais inteligente, mais eficiente. E agora vamos ver como tudo se conecta, como essas duas estratégias se conectam. Você viu que tem muitas coisas em comum que ajudam uma e ajudam outra. A primeira coisa que você tem que saber é que a flexibilidade metabólica ela acontece nas mitocôndrias. São usinas celulares que vão decidir o que vai ser queimado, se é glicose ou gordura. E aí, dependendo da situação, eles conseguem trocar um pelo outro. Já a sensibilidade à insulina, ela acontece no receptor celular, ou seja, na entrada da célula e do músculo. Como é que elas se encaixam, né? Quando você aumenta a sua flexibilidade metabólica, seu corpo começa a usar a gordura como energia com mais frequência. Isso reduz a necessidade de ter mais glicose circulante. E se você tiver menos glicose no sangue, menos insulina você vai produzir também. E menos estímulo de insulina, os receptores se recuperam e você melhora a sensibilidade à insulina. E quando você melhora a sua sensibilidade à insulina, o músculo puxa mais glicose com menos insulina. E isso evita o acúmulo de glicose no sangue. Isso faz com que mantenha a insulina mais baixa, forçando o corpo a usar gordura como energia, ou seja, aumentando ainda mais a flexibilidade. Então, percebe? É um ciclo de autossustentação positiva que começa assim: flexibilidade sobe, a insulina cai. A sensibilidade sobe, a glicose vai para o músculo, gordura é queimada, mais músculo, menos gordura, e o metabolismo vai respondendo cada vez melhor. E o corpo entra num completo modo de evolução completa. E aí, o que isso impacta, né, no shape? Que você seca, mesmo comendo mais comida, que você ganha massa, ganhando menos gordura ou nenhuma, que você sente menos fome e mais energia, que você responde rápido a qualquer estratégia de dieta e treino. E aí todo o corpo ele trabalha para você, não contra. Só que para ter tudo isso, você tem que desenvolver essas adaptações. Não tem como ter um milagre que você receba de Deus geneticamente e comece a emagrecer de repente. Agora vamos ver como ativar essas duas adaptações no seu dia a dia. Um checklist prático para você poder aplicar e começar a ter mais resultados ainda hoje. Primeira coisa, de manhã, você vai fazer um jejum intermitente de manhã e vai tomar um café preto ou chá. Você vai fazer um cardio, pode ser uma caminhada leve se não tiver muito tempo. E também vai tomar de 5 a 10 minutos de sol. E por que isso? Porque o cardio vai te aumentar a flexibilidade metabólica. Você não vai comer, então não vai gerar pico de insulina, que vai melhorar a sensibilidade. E a luz do sol, ele diminui o cortisol produzido durante o sono e alinha também o ciclo circadiano, melhorando toda a questão de energia, sono e metabolismo. Então você meio que começa o dia ensinando o corpo já a queimar mais gordura e não glicose. Aí você ficaria em jejum até o almoço e no almoço você comeria proteínas magras, vegetais e bastante carboidratos complexos. A proteína vai manter a saciedade e evitar o pico de glicemia do carboidrato, juntamente com as fibras e os vegetais. E o consumo de carboidratos complexos de maneira boa vai ser por quê? Porque pelo fato de você ter ficado em jejum, sua sensibilidade à insulina vai estar muito boa. Então, todo o carboidrato que você comer provavelmente vai para o músculo, tem uma chance maior de ir para o músculo. Ou seja, você meio que alimenta o corpo de forma inteligente para ele priorizar o carboidrato do músculo e você queimar mais gordura. E logo em seguida terá o treino de força, que pode ser em qualquer horário, mas de preferência à tarde, no lanche. Carga progressiva, sobrecarga progressiva, mais um quilo, mais uma série, mais uma repetição, mais um segundo de estímulo. Isso no final de cada exercício, na última série. Tem que ser melhor
do que o seu treino anterior. Você pega 40 quilos supino, vai pegar 1 quilo a mais, 41, depois 42, 43. A cada semana você vai evoluindo para você conseguir ganhar massa, mesmo em restrição ou mesmo perdendo gordura. E o treino, ele ativa a MPK, que é outra trapaça que faz a glicose entrar no músculo sem produzir insulina e melhora muito a sensibilidade à insulina. Isso só acontece durante o exercício físico. Isso faz aumentar muito a sensibilidade à insulina, diminui a resistência e também tem um estímulo muscular de crescimento, de anabolismo. E com mais músculo você fica com o metabolismo mais acelerado e usa mais gordura como energia. No pós-treino, carboidrato para dentro e proteína magra. Essa refeição você evita um pouco de gordura, se puder. Mas é a refeição que o músculo mais vai absorver carboidrato, pela necessidade. Porque depois do treino, o músculo está super sensível à insulina. Então essa é a melhor hora para você encaixar carboidrato e não encaixar gordura. Depois vai ter a noite, que vai fazer um aeróbico leve, de 15 a 30 minutos de novo. Pode ser a mobilidade leve também, caso não dê para caminhar. Ou fazer exercício de respiração também dá, de 15 a 30 minutos. Isso vai melhorar o transporte de glicose, vai melhorar a sensibilidade à insulina, pelo fato também de ter o exercício físico, vai diminuir o hormônio do estresse, por causa do tipo de prática de relaxamento, inclusive caminhada, e vai fazer com que o corpo continue usando gordura como energia, se mantendo mais ativo. E aí você jantaria leve e funcional, que é mais fibras, proteína, podendo ter ou não carboidratos, dependendo da sua dieta. E aí você não geraria um pico de insulina antes de dormir e ficaria com a glicemia mais estabilizada e mantendo essa flexibilidade ativa até o período de jejum, que ia começar a partir daí. E aí você entra num estágio de ir para o sono profundo, que é o quê? A preparação para dormir. Banho morno, quentinho, 1 hora sem redes sociais, celulares ou nenhuma tela. Pode ser ler um livro ou fazer outro tipo de coisa, porque vai atrapalhar a qualidade do sono. Ambiente mais escuro possível e mais frio, com a temperatura baixa, e fazer de 7 a 9 horas de sono. É o ideal para controlar o hormônio do estresse. Fazendo assim, você vai ter um sono mais profundo, liberar mais testosterona e GH. Eles vão fazer você ganhar mais massa, manter metabolismo melhor e queimar mais gordura. Não só isso, vai controlar toda a parte de fome e saciedade, vai equilibrar todo o ambiente hormonal, tornar tudo mais favorável para você. E também vai reduzir o cortisol matinal, a quantidade de estresse que você vai estar de manhã. Lembrando que é aqui que o corpo se recupera. Então ele não vai crescer durante o dia, ele só cresce durante o sono. Então, fazendo um resumo, checklist prático aqui. Jejum 12 horas, 3 vezes por semana. 20 minutos de caminhada 2 vezes por dia. Seria equivalente a um cardio. Treinar força pelo menos de 3 a 5 vezes por semana. Cortar toda a farinha, açúcar industrializados ou diminuir consideravelmente. Dormir 7 horas por noite pelo menos, mantendo as regras de sono profundo. E fazer uma refeição livre programada e sem culpa para equilibrar todo o ambiente hormonal pelo menos 1 vez por semana. Então você percebeu que você não precisa fazer nada perfeito. Na verdade, você precisa só ensinar o corpo a fazer mais com o que tem. Se você quer um checklist mais específico, ainda melhor, eu tenho a opção de acompanhamento. Qualquer coisa, o link está na descrição. Se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal para você aprender sempre mais e mais coisas para como colocar o shape de forma simples, fácil e rápida. E prática também. Então, flexibilidade metabólica. Corpo queima gordura em repouso. Sensibilidade à insulina. A energia vai toda para o músculo e não para a gordura. Juntando os dois, você vira uma máquina de evolução. Então, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, hein? Até a próxima.